Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas características de grande importância no seu processo de análise de dados. E hoje a temática é relacionada a viés e a falácia. Na verdade, existem várias quantidades de viés e várias de falácia, mas hoje eu vou estar falando de algumas das principais para vocês. É importante observar que num processo de análise de dados, de construção da sua análise, você é a primeira pessoa a ter o contato com os dados. Dessa forma, você vai ser responsável pelo tratamento, carregamento e outras tratativas nos dados. Então, como você é o primeiro a ter contato, você é o responsável por garantir a veracidade, a qualidade e a eficácia desses dados. Quando você tem um conjunto de dados, você pode ter vieses e falácias relacionadas a eles. Então, a psicologia defende que nós temos mais ou menos 180 vieses e por volta disso de falácias também. Então, quando a gente trata dados, nós temos que observar que isso é uma coisa séria, que os dados eles precisam ser respeitados para que não se chegue a resultados ou a conclusões de forma equivocada. E o primeiro viés que eu vou falar, nós temos 3 tipos de vieses aqui que são erros comuns que acontecem no processo de tratamento de dados, que é o viés de confirmação, o viés de sobrevivência e o mal do conhecimento, ou maldição do conhecimento. Então, o que ocorre? Às vezes você se pergunta, antes mesmo de analisar os dados, você começa a procurar coisas ou sentidos em que você quer que ele ocorra. Por isso que é o viés da confirmação esse primeiro. Então, mesmo antes de tocar nos dados, você já sabe o que procurar. Por exemplo, eu quero analisar os dados da evasão de faculdades. Então eu escolho o curso e falo, a evasão é por causa das matérias de cálculo, só um exemplo. Será que é isso mesmo? Só que o viés de confirmação, se você não tiver consciência dele, você já vai com esses pré-conhecimentos que você acha que sabe e dessa forma você chega a confirmações do que você quer, porque você está procurando nos dados essas confirmações. Dizem assim, nós devemos analisar os dados, não torturar os dados. Porque se você torturar os dados, ele vai falar o que você quer. E o viés de confirmação gira em torno disso. Outro viés que nós temos que nós devemos ter bastante cuidado é o viés da sobrevivência. O viés da sobrevivência ele se preocupa basicamente apenas no sucesso, ou seja, você observa só o sucesso dos dados e não o que deu errado. E muitas vezes nós aprendemos bastante com o que deu errado no processo de tratamento de dados. Um exemplo clássico disso é que na Segunda Guerra Mundial estavam querendo aumentar a taxa de sobrevivência da tripulação que ia nos aviões, nos bombardeiros. Então eles chegaram à conclusão seguinte, que os sobreviventes geralmente estavam próximo da cabine ou perto dos motores. Só que essa foi uma conclusão errada. Por que foi uma conclusão errada? Porque quando o avião não era atingido nessas partes dos motores, obviamente que teria sobreviventes nessa parte, porque o avião conseguia retornar. Quando o avião era atingido na questão dos motores, o avião caía e não retornava. Ou seja, os dados foram analisados apenas no sucesso, ou seja, dos aviões que retornaram e não dos aviões que caíram. Isso nos deixa o alerta que é importante observar todos os dados da melhor forma possível, porque se analisarmos apenas os dados que dão certo, ou seja, do sucesso do problema que nós estamos analisando, isso pode gerar o viés da sobrevivência. Um outro viés que é bastante interessante ser observado é o viés do mal do conhecimento ou maldição do conhecimento. Esse viés está voltado principalmente para a pessoa que está analisando os dados. Imagine só, se você é o primeiro a que tem contato, como nós falamos, se você é o primeiro a tratar os dados, você começa
a ter conhecimento desses dados de uma forma natural. E o mal do conhecimento, ou maldição do conhecimento, esse viés indica que você tem tanto conhecimento desses dados que você não consegue, além de não enxergar algumas particularidades que pode estar causando algum efeito nesses dados, você transmite esses dados para outras pessoas, achando que todas as pessoas têm o conhecimento e fundamentos necessários para entender os resultados que você chegou. Mas na verdade não é. O maior conhecedor dos dados é você que está trabalhando com ele, ou pessoas de regra de negócio que já têm uma grande experiência com os dados. Dessa forma, é necessário observar e fugir desse mal do conhecimento ou maldição do conhecimento, porque você pode transmitir seus dados achando que as pessoas vão entender as conclusões que você teve, mas na verdade elas podem ter outras conclusões por falta de conhecimento prévio ou alguma falta de explicação. Então, dessa forma, nem todas as pessoas vão compreender os resultados que você obteve, fazendo necessário aplicar técnicas de comunicação com dados, ou de criação de storytelling, ou uma construção que fundamente os resultados que você obteve na sua análise de dados. Outro ponto bastante interessante são as falácias. E a primeira que eu vou falar aqui, que é a principal, a falácia da correlação. Essa falácia da correlação está diretamente relacionada ao nosso instinto, que se não tivermos cuidado, nós vamos cair nele. Uma observação que eu deixo. Por exemplo, verão, sol, praia, aumentou a quantidade de ataque de tubarão, consequentemente aumentou a quantidade de venda de sorvete. Se você analisar esses dados de forma crua, você vai começar a fazer correlações de causa e efeito. Ou seja, quanto mais sorvete eu vendo, mais tem ataque de tubarão. Ou quanto mais tem ataque de tubarão, mais sorvete eu vendo. Ou seja, isso é uma correlação válida. Essa causa e efeito está diretamente relacionada. As duas variáveis aqui, elas podem flutuar juntas, ou proporcionalmente juntas, ou inversamente proporcionais. Mas isso não quer dizer que existe uma relação de causa e efeito entre a venda de sorvete e o ataque de tubarão. Ou seja, a pessoa tomou sorvete demais, ficou gordinha, ficou deliciosa ali, o tubarão atacou? Não é assim que funciona. Existem outras variáveis que podem estar influenciando essas duas ao mesmo tempo. Por exemplo, o clima, ou seja, quanto maior o clima aqui, ou seja, as temperaturas estão altas, as pessoas estão consumindo mais sorvete. As temperaturas estão altas, existe mais pessoas na praia surfando, consequentemente chama mais a atenção do tubarão. Ou seja, pode existir outras variáveis que estão diretamente relacionadas ao processo de causa aqui, e não diretamente relacionar causa e efeito com base em duas variáveis que estão diretamente correlacionadas. A correlação não quer dizer causa. Então, isso é importante observar que isso se trata da falácia da correlação. E não podemos cair nesse erro, porque, naturalmente, desde crianças, nós caímos muito nessa questão de correlacionar causa a efeito. A outra falácia é a falácia do atirador de elite. A falácia do atirador de elite funciona da seguinte maneira. Imagine só que um atirador de elite, que nós também vamos chamar aqui de analista de dados, ou cientista de dados, ou de IA, não importa, ele pega os dados e começa a atirar. Então, o atirador de elite está lá, treinando, atirando. Então, perceba que não existe nenhum alvo, ele só está atirando de maneira aleatória, não está buscando nenhuma técnica. E depois, simplesmente, você coloca alvos nisso aí. Ou seja, esse atirador acertou tudo, esse cientista de dados acertou tudo. Por quê? Porque ele foi usando os dados de forma aleatória, só atirando, e depois, eu vou aplicar uma técnica aqui de classificação, aqui eu vou aplicar vou fazer um storytelling disso aqui, eu vou aplicar uma árvore de decisão. Entendam que cada um desses alvos você colocou uma regra nele. Então, entendam que formalizar uma hipótese
antes de trabalhar com os dados é diferente de você formalizar uma hipótese depois que você mexeu com os dados. Talvez, se você tivesse analisado os dados antes de formalizar suas hipóteses ou decidir quais algoritmos utilizar, você teria mais taxa de sucesso. A falácia do atirador de elite tem essa implicação, que você simplesmente atira, depois você coloca os alvos e você sempre vai acertar. Isso é um cuidado que tem que ter. Então, observem que para um processo de análise de dados seguro é muito importante você seguir todos os passos, identificar os possíveis vieses e falácias que tem nos seus dados ou no seu processo de análise que implica na sua própria questão pessoal ou da sua equipe. Antes de usar técnicas de inteligência artificial, de estatística ou de qualquer coisa, conheça os seus dados. É importante conhecer antes de decidir qual técnica aplicar. Ou seja, porque se primeiro você escolhe a técnica para depois analisar os dados, possivelmente você vai moldar os dados à técnica que você quer usar e não ao contrário. Então, antes de divulgar os seus dados para as pessoas, analise bem seus dados. Verifique se ele está correto, teste. Verifique se não foi aplicado nem viés e nenhuma falácia das que você caiu. É o que eu dei só exemplo de algumas, mas existem várias. E comunique seus dados de forma eficiente, criativa, mudando as vidas das organizações, de pessoas e de instituições. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Cuidado com as falácias, cuidado com os vieses. Obrigado.